Olá pessoal, eu não posso chegar aqui e dizer um texto fora do contexto para ensinar alguém, para falar alguma coisa, para expressar uma doutrina, digamos assim. Porque se eu fizer tal coisa, eu estarei errando. Eu vou fazer pessoas tropeçarem, eu vou fazer pessoas caírem, se desviarem da verdade. E não é esse o objetivo meu aqui. Então, é necessário que não se possa ler um texto isolado. Porque quem lê um texto isolado e não vê o contexto dele, fala ele isolado assim, de forma isolada mesmo, essa pessoa está ensinando algo errado. Porque se prende aquele único versículo ali, faz dele sua verdade absoluta e assim ensina aos outros. Esse é o grande erro que infelizmente muitos estão cometendo hoje, usando as escrituras para esse objetivo, que é um objetivo errado. Então, é necessário entender isso hoje, é necessário aprender isso hoje, para que ninguém, em tempo algum, possa cometer esse erro mais. É preciso entender isso, de uma vez por todas. Você tem que entender isso. Eu também tenho que entender. Todos têm que entender. Porque se esse erro de se ler textos isolados continuar, muitas pessoas vão tropeçar, muitas pessoas vão errar. E errar não é algo certo a se fazer com ninguém. Então, a responsabilidade de não fazer isso é sua. Você tem que ser responsável por aquilo que você faz. E a responsabilidade a qual o Senhor Jesus quer que você exerça é ensinar o que é certo, segundo as Escrituras. E não ficar lendo textos isolados por aí e ensinando como se isso fosse algo certo. É preciso entender isso hoje. Porque eu não posso chegar aqui, por exemplo, e dizer que lei e graça são coisas iguais. Tem que andar juntas. Tem que ser inseparáveis. Não, eu não posso fazer isso em tempo algum. Porque eu sei que isso é errado, segundo o que está escrito. Aliás, em vários textos das Escrituras, isso se revela claramente. Então, não tem como alguém fazer isso, a não ser que tenha já a má intenção deliberada de induzir as pessoas ao erro, para que elas continuem no erro, com seus sentidos embotados. Sim, como se estivessem ainda com um véu no rosto, no coração, enfim. Isso é um grande mal, que faz com que muitas pessoas ainda estejam carregando esse jugo de escravidão. Então, é preciso entender isso hoje. É preciso entender que um novo e vivo caminho nos foi consagrado pelo véu, isto é, pela carne do próprio Senhor Jesus na cruz. Foi consagrado um novo véu. Foi instituída uma nova aliança, que não é igual à primeira. A primeira, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, o próprio Deus falando que a antiga aliança se tornou antiquada e envelhecida. E aí até o texto diz lá, ora, aquilo que é envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o que está em vigência hoje é a nova aliança. Sozinha, pura e simples, genuína, conforme Deus quis assim, porque ele já tinha falado isso por boca do profeta, se não me engano é Jeremias, que ele iria instituir uma nova aliança. E lá na Epístola aos Hebreus, o relato ali fala que essa nova aliança já foi instituída. Então,
Eu não posso chegar aqui e dizer que a nova aliança está associada à antiga aliança e elas podem coexistir juntas, unidas, inseparáveis. Não, não posso fazer isso. Porque o próprio Deus já separou isso aí. Para sempre. É verdade, está escrito, não há dúvida disso. Então, nós temos que ter certeza e convicção disso hoje. E eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. Vou ler aqui o primeiro texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Tem pessoas que leem esse texto e param aqui. E aí falam, o Senhor Jesus não veio revogar a lei e os profetas. Não é isso que você deve pensar. Você não deve pensar que o Senhor Jesus veio revogar a lei e os profetas. Eles param por aqui. Esse é o texto isolado. Pegam apenas essa parte aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. E aí ensinam isso para as pessoas. Aí quem está ouvindo esse ensino acredita e começa a pensar que o Senhor Jesus veio para revogar a lei e os profetas. Aí as pessoas começam a pensar que o Senhor Jesus veio que ele veio para revogar a lei e os profetas. Ou que ele não... o texto aqui diz, não penseis que vinha revogar a lei e os profetas. Tem pessoas que pegam esse texto ao lado e acham que isso é verdade absoluta. De forma que eles pensam que ele não veio para revogar a lei e os profetas. Ou seja, a lei e os profetas continuam hoje, mesmo com a nova aliança já instituída. Esse é o grande erro. Mas não se pode ler um texto isolado, tem que ler ele todo para entender melhor. Então vamos ler aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ponto e vírgula. Aí ele continua o texto, ó. Não vim para revogar. O Senhor Jesus não veio para revogar a lei e os profetas, mas ele veio para o quê? Ele diz aqui, ó. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, o Senhor Jesus ele veio para cumprir a lei e os profetas. Está bem claro aqui, ele falando. Para você e para mim. Sem dúvida alguma, é isso mesmo. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Coisa que você e eu nunca iríamos conseguir cumprir a lei e os profetas. Principalmente a lei. Leia lá na Epístola de Tiago que você vai ver isso claramente. Porque se eu e você tentarmos cumprir a lei e tropeçarmos em um só ponto, vamos se tornar culpados de todos. É o que está escrito na Epístola de Tiago. Leia isso lá que você vai ver. Porque aquele que disse, não matarás, disse também para não furtar. Então, essa é a explicação. Então, o Senhor Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. E ele cumpriu mesmo. É fato. É real. É assim que tem que ser ensinado. Aí continua dizendo aqui, ó. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quem iria cumprir tudo? O próprio Senhor Jesus. Não iria ser você, nem eu, nem nenhum outro ser humano. Seria ele mesmo. Ele foi capaz de cumprir a lei e os profetas. Tudo se cumpriu. Ele cumpriu tudo para sempre. Então, esse é o texto todo que ele fala claramente. Ele explica isso. Para que as pessoas que estivessem ouvindo ali agora, não, ou estivessem ouvindo naquela hora, não ficassem com essa dúvida no coração. Não pensassem algo contrário ao que ele estava dizendo. Mas sim pensassem de acordo com o que ele estava dizendo. Porque quem entende isso,
ensina o que o Senhor Jesus quis dizer aqui, claramente. Quem ensina da forma que o Senhor Jesus falou aqui, vai ensinar algo que não vai fazer as pessoas tropeçarem, errarem ou caírem em grande erro. Porque quem ensina algo que não está de acordo com as palavras do Senhor Jesus aqui, está elaborando em grande erro, está fazendo outras pessoas elaborarem em grande erro também. Esse é o mal que não pode continuar existindo. Então, isso é importante se dizer, porque é assim que está escrito. E para ficar evidente que isso é verdade, eu vou ler um texto aqui agora que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Então, aqui agora Paulo está falando para uma igreja. Ele está escrito assim, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, pela lei de Moisés, ninguém pode ser justificado em tempo algum. Mesmo que se esforce para praticar a lei, esse esforço vai ser inútil, porque não vai levar ele a ser justificado por obras próprias. Ninguém pode se justificar por obras próprias, por cumprir a lei, por bater no peito e dizer, eu cumpri a lei, agora posso ser justificado por isso. Não é dessa forma, pessoal. Não é mesmo. É por meio de Cristo Jesus. Por que é por meio de Cristo Jesus? Como ele está dizendo aqui, ó. E por meio dele, se referindo a Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Por que é por meio do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus cumpriu a lei e os profetas. É bem claro isso. Ele fez algo que um ser humano comum e normal, como eu e você, nunca iria conseguir fazer. Iria tentar bilhões de vezes e não iria conseguir. Ele fez isso de uma vez por todas. E dessa forma ele separou a nova aliança da antiga aliança. A antiga aliança foi cumprida, foi abolida, foi revogada, se tornou antiquada, envelhecida, nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Mas a obra de Cristo na cruz, quando ele disse está consumado, isso sim inaugurou a nova aliança, na qual estamos agora. Ela é suficiente, sim. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, essa é a verdade. Verdade que nós devemos aprender. Verdade que nós devemos nos conscientizar. Devemos ensinar essa verdade, que por meio do Senhor Jesus, todo o que crê é justificado. Então, a nossa justificação foi feita pelo próprio Senhor Jesus. A sua justificação e a minha não podem ser feitas por nossas próprias obras, por nosso próprio esforço. Ninguém consegue fazer isso. Mas o Senhor Jesus fez, e é a Ele que nós devemos dar crédito por essa obra maravilhosa, pela qual agora todo que crê é justificado. Isso é bom demais. Essa é a verdade, pessoal. Isso é algo que devemos entender para não ficarmos errando, como muitos estão por aí hoje. Errar
não é algo certo a se fazer. O certo a se fazer é acertar segundo o que está escrito. O que está escrito nos ensina claramente isso. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Então está escrito assim, ó. Aliás, eu vou ler do Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Está escrito assim, ó. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, existiam pessoas aqui em Roma, que essa é uma epístola de Paulo para Roma, para os romanos. Então ele fala aqui, ó, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Nós podemos hoje procurar estabelecer a nossa própria justiça? Podemos fazer isso? Não, não podemos, porque alguém já fez isso de forma definitiva, foi o Senhor Jesus. Foi o texto que eu li em Atos, capítulo 13, versículo 39. É bem claro isso. Então, o nosso esforço para tentar estabelecer a nossa própria justiça não é algo certo a se fazer, em tempo algum. Não cometa esse erro mais. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? Cristo Jesus. Ele é a justiça. É por meio dele que nós somos justificados. Ou melhor, é por meio dele que todo aquele que crê é justificado. Essa é a justiça que vem de Deus. Nós devemos nos submeter a essa justiça que vem de Deus, que é o Senhor Jesus. Se fez justiça por nós. Porque ele diz aqui, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, para a sua justiça, para a minha justiça, é Cristo. Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Por que Cristo é o fim da lei? Porque ele cumpriu a lei. Isso é bom demais. Isso deve ser louvado. Nós devemos agradecer por isso. Nós devemos viver isso. Essa é a realidade que nós devemos viver, pessoal. E não ficarmos misturando lei e graça e lei ou antiga aliança com nova aliança. Não podemos misturar isso, não. Há uma separação definitiva a respeito disso. Está bem claro aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê é justificado. É o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Que é um texto que tem a ver com esse aqui. Porque querem dizer a mesma coisa, basicamente. Então, está escrito aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, essa é a verdade, pessoal. É assim que tem que ser ensinado. Então, o texto tem que ser lido todo, para compreensão melhor a respeito disso. Para a nossa própria conscientização. Para que possamos agora
ter a certeza e a convicção de que estamos justificados em Cristo Jesus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a realidade. Então, é isso que nós devemos entender hoje e ensinar dessa forma, para que ninguém mais possa tropeçar com ensinos errados de textos fora do contexto. Porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. E é uma grande heresia misturar lei e graça, ou melhor, misturar a velha aliança com a nova aliança. É uma heresia, é um erro. Assim você torna em nada o que o Senhor Jesus fez. Você desfaz o escândalo da cruz. Você anula a graça. Já pensou nisso ou não? Então, o que eu queria falar era isso, para que essa compreensão possa acontecer na vida das pessoas. E elas saibam que tem que ter uma responsabilidade naquilo que ensinam. Porque quem ensina coisa errada é um irresponsável que não entende como a igreja aqui de Roma não estava entendendo essa questão. Mas Paulo escreveu a respeito disso para que eles se conscientizassem do que realmente foi feito por Cristo Jesus. Então, isso é importante hoje. Eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.